Saudações do fim do mundo, eu sou Kali e esse é o Apocalipse. E hoje a gente vai ver aqui com a ajuda dos oráculos como você pode melhorar a sua conexão com a espiritualidade. Vamos entender como é que está indo esse caminho, por onde você pode passar e quais são as práticas que podem te ajudar nesse momento a manter esse vínculo mais fortalecido, tá bem? Então temos hoje 3 opções. A primeira delas é a moedinha da sorte. A segunda é o Kodama. E a terceira é o quadrinho de corvo. Vou tentar posicionar elas aqui. Ai, meu Deus. Se concentra, deixa a sua intuição te guiar. Se precisar de mais tempo, pode pausar para meditar, entender qual das 3 opções é a que te chama mais nesse momento. E é isso, eu te vejo na sua leitura, até já! Grupo 1, grupinho da moeda da sorte, sim ou não? Que será que vai ser? Que será que será? Já tô derrubando tudo aqui. Olha, para representar a sua conexão com a espiritualidade, veio aqui a carta da mudança, que é a carta da roda da fortuna. Acho que isso representa já um pouquinho de caos, não um caos negativo, mas o caos que produz a ordem, o caos do qual as coisas surgem e podem criar vida. Então eu diria que você está num momento, obviamente, de mudança. Isso pode indicar uma pessoa que está mudando as perspectivas espirituais, que está mudando de crença, que está mudando, sei lá, de um lugar religioso para um outro lugar religioso, às vezes até mesmo de religião. E, é claro, isso pode trazer uma certa instabilidade, né? Acho que é esse momento aqui em que tudo se acopla. Vou mostrar aqui de novo. Nessa carta a gente tem aqui os símbolos dos signos nessa roda. No centro tem aqui o Yin Yang, né? Então a junção do bem, do mal, tudo dentro de um único universo. Então eu diria que a sua conexão nesse momento ela tá um pouco caótica, ela tá um pouco, talvez até um pouco sem rumo, mas não porque simplesmente tá uma bagunça, e sim porque essa bagunça de alguma maneira ela vai te encaminhando para as mudanças necessárias que você precisa vivenciar nesse momento. Vamos tirar primeiro aqui com o tarô para ver o que você pode fazer para se conectar mais com a sua espiritualidade. Já quer aparecer aqui um pajem de espadas, o imperador, 5 de copas, a roda da fortuna de novo. Nossa, peraí, caiu muita carta, gente. Vamos lá, vamos por partes. Primeiro a gente tem essas 3 cartas aqui, que para mim representam uma necessidade de você ser um pouco mais ponta firme com as suas decisões, com essas mudanças que estão acontecendo. Então, beleza, a gente sabe que esse caos, ele pode ser produtivo, ele pode transformar tudo, ele pode gerar novas ideias, te levar para o seu verdadeiro lugar, vamos dizer assim, só que parece que você tem se esquivado no momento. Com 2 e 7 de espadas, você tá talvez aí com uma dificuldade de tomar uma decisão, com um espírito um pouco fugitivo, sabe? Talvez você esteja fugindo da sua espiritualidade, ou talvez você esteja fugindo daquilo que você sabe que é verdade e tentando se enganar de alguma maneira. Só que essa enganação, ela te traz muita dor de cabeça, né? Você tem aqui um peso na consciência. Eu acho que a roda com o 9 de espadas aqui também vão representar uma grande ansiedade. Acho que a gente falou sobre isso no último ou no penúltimo vídeo.
Sobre esse período que a gente está passando aqui agora, né, se você está me assistindo no momento em que esse vídeo for postado, que é um período de final de ano, em que os nervos ficam à flor da pele mesmo, né, porque a gente tem que encontrar pessoas ali, tem que confraternizar, e às vezes a própria organização da coisa, ela pode gerar uma certa ansiedade. Então eu vejo uma grande tensão acontecendo aqui, só que existe mesmo a necessidade de deixar a vida fazer esse movimento e se render de alguma forma às mudanças que são positivas. Só que você não deve simplesmente se render e deixar que a vida decida por você, porque se você deixar, talvez você não chegue em lugar nenhum. E aí isso vai acabar te gerando mais desconforto, mais dificuldade de acessar a sua espiritualidade. Então, de primeira mão, o que você precisa ser dentro dessa ideia de se aproximar da sua espiritualidade é o imperador. Então, você precisa assumir um posto firme, ter bastante disciplina, trabalhar os seus limites saudáveis para que as pessoas não invadam a sua decisão, né? Aqui é como se você estivesse fugindo de tomar uma decisão, se esquivando talvez de assumir as suas próprias verdades, se esquivando de ir para o lugar que você sabe que é seu, ou sair do lugar que você sabe que não é para você, ou entrando em contato com coisas que você sabe que não fazem mais sentido para você, ou até mesmo podem ter pessoas aqui que já receberam algum contato, algum sinal de mediunidade, algum sinal da espiritualidade, mas seguem em negação. Aqui a gente tem também o Pajem de Copas, que é um grande símbolo de intuição, de sensibilidade, pode ser uma sensibilidade espiritual muito alta aqui. Como veio do lado do 9 de espadas, eu pensei muito em pessoas assim que podem ter algum tipo de mediunidade, alguma coisa mais aflorada assim dentro de si e tem muito medo de desenvolver isso, sabe? Só que esse medo, ele acaba fazendo com que você permaneça sempre naquele mesmo lugar de criança, de pajem. Então, por isso que está sendo pedido que você assuma um posto de adulto aqui, né? Uma coisa muito responsável, com um centramento muito grande, com certeza daquilo que você deseja e colocando suas ideias no mundo sem deixar que os outros conduzam o seu caminho. Então, você, para se aproximar da espiritualidade, você precisa, primeiro, ter um grande contato consigo mesmo, trabalhar a sua autorresponsabilidade, trabalhar a sua autoconfiança, trabalhar a sua segurança pessoal para que você não entregue na mão de outras pessoas coisas que são importantes e genuínas para você. Aqui tem pessoas que provavelmente estão passando por algum tipo de luto, alguma dor, algum arrependimento. É claro que isso pode estar atrelado diretamente ao meio espiritual ou religioso, como também pode ser que seja uma outra questão externa que acaba vindo, te invadindo, e aí por conta disso você escapa pela tangente, sabe? Você dá uma escorregada e pensa, ah, não, então deixa eu chorar aqui as minhas mágoas, né? Não é que você não possa chorar suas mágoas, não possa viver o seu luto, só que se você quiser fortalecer esse vínculo com o mundo divino, você precisa saber separar as coisas. Então, colocar um espaço para você ter esse momento de sentir o que há para sentir, ter o seu momento de fazer as suas preces, as suas orações, ou o que quer que seja, ter o seu momento de ter fé aqui também, né? Porque eu acho que é importante, diante de tanta mudança, de tanta bagunça, de tanto movimento, você ter esse centramento. Então, eu acredito que aqui para algumas pessoas pode ser muito legal fazer um trabalho de aterramento, fazer algumas meditações quando for possível, né? Porque eu vejo uma cabeça muito agitada, inclusive me identifico bastante. Então, eu diria que cuida da sua vida, sabe? E me veio uma música na cabeça, que acho que é do. Eu não lembro se é do Itamar Assunção, que é vá cuidar de sua vida, diz o dito popular. Quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar. Então, eu vejo uma necessidade mesmo de você se responsabilizar pela sua
pela sua própria vivência, pela sua própria rotina, e organizar aquilo que é possível, sabendo que, obviamente, não dá para você controlar tudo que está ao seu redor, principalmente quando vem essa simbologia da roda da fortuna 2 vezes, é um grande indicativo de que a vida está remexendo mesmo, as coisas estão para além do seu controle, podem haver decisões de outras pessoas que são tomadas e acabam influenciando, mas existem decisões que elas estão de fato na sua mão, e aí você está meio que tentando fugir aqui delas, né? Tá tentando se esconder, se esquivar, uma vibe meio escorregadia. Aí eu trouxe hoje 2 baralhos aqui que eu gosto bastante de usar para esse tipo de conexão, que eu já trouxe aqui algumas vezes, inclusive, que é o baralho Yogi e o dos animais selvagens desconhecidos. Neles a gente consegue ver algumas práticas e mais alguns insights para entender para onde você tem que ir, o que você tem que fazer. Embora eu acho que em grande parte você já sabe, essa atitude de esquiva, junto com o medo, acaba muitas vezes te deixando ainda mais confuso, confusa. O que o grupo 1 da moedinha da sorte, até é engraçado, né? Vocês escolheram a moeda da sorte, veio a roda da fortuna, que é muito atrelada a esse símbolo também, né? De sorte, fortuna. Vamos lá. Satya, Ojas e Sita. Vou mostrar aqui as cartas para vocês. As 3 vieram invertidas, tá? Ojas, acho que ela apareceu também em alguma das últimas leituras. Aqui, de fato, tem pessoas que precisam cuidar da própria vida, vem só reforçando, na verdade, né? Já vou aproveitar para tirar aqui com os animais, que aí a gente já fecha a mensagem toda. Vamos ver, grupo 1, o que eles podem fazer para melhorar a conexão com a espiritualidade. Tá. Existe uma grande necessidade de você trabalhar o seu autocuidado também, porque hoje está totalmente relacionado com isso. É uma carta que vai te colocar para encarar o fato de que talvez você esteja fazendo coisas demais para as outras pessoas, passando tempo demais com as outras pessoas, e por conta disso que você não está percebendo que você, na verdade, tem tempo para si. Então, aqui tem pessoas que, até com relação à espiritualidade, né? Eu não tenho tempo para fazer tal coisa, eu não tenho tempo para acender uma vela, eu não tenho tempo para conversar com a minha espiritualidade, eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Tudo bem, eu tô vendo que a sua vida realmente ela pode ser muito corrida, mas mais corrida do que a sua vida são os seus pensamentos. Então, Satya vem pedindo que você olhe para a sua verdade e separe aqui pessoas, práticas, atitudes, comportamentos que já não fazem mais sentido, sabe? É uma carta que pede que você seja verdadeiro consigo mesmo. E aí, juntando com Sita, que também tem muito a ver com essa questão do comprometimento, das relações e tal. Aqui no baralho é contada a história de Sita com Rama, que é a sua contraparte divina, e Rama saiu do reino, né, acho que para batalhar e tal, e Sita ficou lá. Quando ele voltou, ele começa a duvidar dela ter sido leal com ele. E aí ela faz algumas provas, assim, dá algumas provas da lealdade dela, sendo a última delas ela dizendo que se eu fui leal mesmo, se eu fui verdadeira mesmo, então que a terra me engula e que eu nunca mais volte. Então, aqui vem muito um chamado para que você realmente se retire de situações em que a sua lealdade é testada, não testada, mas de uma maneira assim, em que as pessoas não confiam em você, né? Tem muito disso aqui com o 7 de espadas e o pajem de copas. Pode ser que seja uma relação romântica também, né? Como a gente está falando ali, no caso de Cita, de um casal. Pode ser que seja uma relação romântica que você esteja vivendo e que ela esteja ocupando um espaço do qual
não nutre. E aí você acaba ficando sem vigor, sem vitalidade, sem forças, porque você tá aqui o tempo todo pensando, maquinando como é que eu resolvo essa situação, como é que eu ganho a confiança dessa pessoa, ou como é que eu consigo confiar nessa pessoa, né? Talvez você seja a pessoa que está desconfiada da lealdade do outro, enfim, eu diria que se você está desconfiado, muito provavelmente tem razão, porque senão não teriam vindo essas cartas, sabe? Então, é necessário que você seja honesto, honesta consigo mesmo, porque essa honestidade vai te levar para você ver lugares que realmente te revigoram, te ajudam a se recuperar e também a valorizar o seu serviço, a valorizar a sua lealdade, o seu comprometimento. Então, essas 3 cartas, elas trazem para mim esse ar mesmo de que você pode estar cuidando demais de algo, de alguém, e isso tá, de alguma maneira, sendo uma autotraição, porque você tá doando a sua lealdade ou você tá fazendo algum serviço, algum trabalho e se dedicando completamente, ou dentro do aspecto religioso, você tá ali fazendo alguma coisa com muito amor, com uma certa entrega ali, porém, isso não está sendo visto, não está sendo reconhecido e, além de tudo, está te sugando de alguma maneira. Então, Sita vem lembrando que o seu esforço ele está sendo visto pelo mundo espiritual, seja por deuses, pelo que você acredita aqui, né, dentro da concepção do baralho. É dito que a própria Sita te olha com esses olhos de amor, com esses olhos de reconhecimento, então, você pode soltar, sabe? Você pode soltar aquilo que já não faz mais sentido, aquilo que não conversa com as suas verdades, e você não precisa ter a mesma verdade que você tinha ontem, anteontem, um ano atrás, enfim. A sua verdade, ela pode mudar conforme a sua vida vai mudando, tá? E aí, para isso, você vai precisar aqui digerir também, né? Veio o peacock, pavão, uma carta muito linda, né, que vai falar de um animal esbelto, maravilhoso. Ela traz à tona a questão da beleza externa e também da beleza interna. E como prática, a Kim Krans, ela sugere que, quando vem essa carta, ela sugere que você faça, é uma coisa que chama, acho que meditação no umbigo. Eu não sei, eu nunca achei algo exatamente com esse nome, porém, tem algumas posturas do próprio yoga que você pode procurar aí que trabalham essa região daqui. Então, aqui pode ser que tenham pessoas que precisem trabalhar. Eu sinto que um pouco das bases, sabe? Tanto o chakra raiz, quanto o umbilical, quanto o plexo solar, e aí até mais ou menos aqui no cardíaco, para você se aliviar um pouco, né? Pode ser bom, assim, você estar também no meio da natureza e tal, mas eu também sinto que aqui pode ter algo relacionado à alimentação por conta da rotina. Então, se você tem uma rotina muito agitada, às vezes você come muito rápido, você tem dificuldade de engolir, e isso tá, de alguma maneira, o seu corpo te avisando que você não tá engolindo algumas realidades aí, né? Ou, aliás, tá engolindo até demais. No caso, né, já passou a digestão ali, já foi, já tá na hora de, né, evacuar aí essa situação mesmo. E aí veio junto com a carta da hiena aqui, invertida, que ela vai trazer um certo sarcasmo para a situação, né? Então, isso pode representar você aqui nessa questão da esquiva da verdade, como também pode ser a pessoa com quem você está se relacionando, a situação com quem você está ali envolvida, né? Às vezes, essa questão da relação que eu estou falando não é só da romântica, tá? Eu sinto que tem pessoas aqui que estão realmente gastando muito tempo, muita energia com uma relação amorosa, mas também estou vendo muito assim do campo religioso, então às vezes você está trabalhando numa casa, numa igreja, num terreiro, alguma coisa assim, e aí o seu esforço, ele não está sendo, eu acho que a questão aqui não é nem receber uma recompensa, né, mas é haver um reconhecimento e equilíbrio, porque se é uma coisa que está te trazendo essa onda de roda da fortuna, com certeza existe um desequilíbrio dentro disso, e ainda com esse monte de carta de espadas, então isso tá mexendo com o seu mental, e aí a própria hiena, ela traz um pouco desse traço ali do 7 de espadas, do 2 de espadas,
de você não ser sincero completamente a respeito daquilo que você está sentindo, a respeito dos seus objetivos, do que você quer, do que você sente que você merece. Então, aqui vai pedir muita sobriedade, né, uma coisa assim de você falar sobriamente, sem máscaras, sem subterfúgios, sem ficar buscando refúgio em válvulas de escape, porque isso pode afetar a sua saúde até, né, a sua saúde mental e consequentemente a física também. Então por isso que eu acho que tudo isso culmina ali naquele imperador de novo, volta para ele, porque é essa responsabilidade, essa disciplina e essa firmeza que vão te ajudar na hora de chegar no fulano e falar assim: olha, isso aqui não tá mais servindo para mim, ou a gente muda, ou eu tô fora. De chegar no lugar e dizer: olha, eu preciso que seja dessa forma, desse jeito aqui, senão eu vou parar, sabe? Então, talvez alguns de vocês já até tenham falado isso num ar de brincadeira, né, de sarcasmo, de ironia, mas aqui tá pedindo que você seja muito sincero de coração e não só com as pessoas, mas consigo mesmo. E reconheça os teus esforços, reconheça o quanto você se doou, o quanto você tem se doado e faça essa reconexão com a sua espiritualidade, talvez até para pedir ajuda sobre isso, sabe? Pedir ajuda no sentido de pedir uma fortaleza, pedir uma força, sabe? Porque eu acho que é isso que você precisa aqui. Não que a sua espiritualidade vá, de alguma maneira, chegar e fazer aquilo que precisa ser feito por você, mas com certeza já existe aqui algumas questões kármicas de destino acontecendo, e daí, é claro, pode ser que já haja ali um dedinho da sua espiritualidade para ver se você se movimenta, né, ou para ver se você toma uma atitude, porém, eu acho que especialmente aqui existe essa necessidade de você se colocar como comandante da própria vida, tá? Então, cuide da sua vida, cuide do seu bem-estar e abandone coisas que viraram mentiras na sua vida. E aí, isso com certeza vai te aproximar da sua espiritualidade, especialmente se a gente está falando aqui de uma mudança de lugar religioso, de uma mudança de perspectiva de crenças, e aí você acreditando em coisas novas, diferentes, né? Tipo assim, sei lá, tô frequentando um terreiro, mas eu decidi começar, né, me sentir meio que atraída ali pela bruxaria, ou o contrário também. E aí isso requer muita maturidade, né? Muita maturidade de você assumir que você mudou. Acontece. Então, grupo 1, essa é a mensagem que eu tenho para você. Eu espero de verdade que te ajude aí no teu caminho. E a gente se vê numa próxima, se assim você desejar. Tchau! Alô, grupo 2. Vocês escolheram o Kodama, o espírito da floresta, lá do Estúdio Ghibli. E a carta que representa a conexão de vocês com a espiritualidade nesse momento é a carta da consciência. Uma ótima carta, inclusive, né? O As de Espadas aqui. No geral, eu diria que essa carta, ela mostra que você está tendo uma abertura de visão. A gente tem até aqui, né? Vou mostrar de novo. Tem um ponto de luz saindo aqui do terceiro olho. Então, esse As de Espadas, eu tô vendo ele muito como insights, como mensagens que chegam, como um momento de clareza. Pode ser que você ainda se veja muito racional a respeito da espiritualidade, da sua fé, mas que de alguma maneira essa luz ela tá se abrindo de dentro de você e aí conforme ela vai se expandindo, você vai alimentando essa conexão, esse vínculo. Vamos tirar primeiro aqui com o tarô pra gente entender. Já caiu. Ai, ai. O que o grupo 2 precisa fazer para melhorar a conexão? Nossa, eram várias cartas de espadas. E um cavaleiro de paus. Cavaleiro de paus, 4, o rei e o cavaleiro de espadas.
Aqui talvez seja realmente uma retirada do ceticismo, né, porque o cavaleiro de paus, ele se movimenta através da paixão dele. Então aquilo que te instiga, aquilo que te dá vontade, deve ser o seu principal guia aqui. Porque a clareza, a mentalidade, a racionalidade, o criticismo, tudo isso você já meio que tem aqui, né, com o rei de espadas. Esse último cavaleiro me deixou um pouco em dúvida aqui, né, se isso representa você, mas eu acho que seria um pouco difícil com tantas cartas de corte, ou se representa alguém que de alguma maneira meio que combate aquilo que você acredita. Então pode ser que tenham pessoas que tentem te atrapalhar ou tentem te converter a mentalidade, a crença delas. E aí é importante que você não pare para ouvir, eu acho, né? Acho que aqui o quatro de espadas ele vai pedir um certo descanso, mas sinto que é um descanso do conflito. Então não fique discutindo com as pessoas sobre o que está certo, o que está errado. Evite o proselitismo, por favor, que eu acho que isso daqui é uma batalha meio que perdida de alguma forma, né? Não que perdida, mas assim, você tá, de alguma maneira, você pode estar discutindo aqui com pessoas ou com uma pessoa específica que sempre vai achar que tem razão. Então, independente do argumento que você der, não vai refutar essa pessoa, porque ela acredita que ela tá certa, né? E quando a gente fala de espiritualidade, de fé, realmente uma coisa que não se pode comprovar. E aí ela acha que o dela é o que está comprovado. Então, isso pode, claro, se referir a pessoas dentro de um círculo ali religioso, como também pode ser pessoas, sei lá, familiares, amigos, gente na internet, coisas afins, que vem aí de alguma maneira tentando lutar com você, sabe? Batalhar contra você, porque são dois cavaleiros aqui, né? E aí a gente tem a pausa do guerreiro, o descanso do guerreiro, junto com o cavaleiro, que ele tá indo para uma zona completamente diferente. Então é até quase como se um estivesse correndo atrás do outro, sabe? Quando esse daqui vier atrás de você, você continua correndo para lá. Gostaram da ilustração? Eu vou mostrar de novo. Esse aqui tá vindo, esse tá indo para lá. Então, a ideia é que você não se permita ser alcançado, alcançada por pessoas que tentam trazer esse lado frio da situação. Você deve ir atrás desse fogo, dessa paixão, porque é isso que realmente importa. E até a respeito da questão de um ceticismo também e tal, eu acho que essa pode, de fato, ser uma parte sua, pela consciência, pelo senso de responsabilidade também, até com a espiritualidade, você pode não querer, não gostar ou não estar tá muito acostumado a tomar impulsos, a fazer coisas ali no calor do momento, né, no calor da emoção. Só que esse cavaleiro, ele tá pedindo que você faça isso. Então vai acender uma velinha, vai ter uma conversa aleatória aí com o guia, vai fazer alguma coisa bem doidinha de vez em quando, né? Para soltar um pouco dessa tensão, sabe? Viver essa consciência também com vontade. Vamos entender aqui melhor com o oráculo dos animais selvagens desconhecidos. Que o grupo. Olha, gente! Juro, tá muito ilustrativo isso aqui, né? A Chita e o Cavaleiro de Paus. A Chita é achieves anything. Alcança tudo. E a águia, meu Deus, quanta inteligência, quanto poder de realização, hein? Quanta vontade, quanta paixão. A águia aqui é um dos animais mais poderosos que a gente tem nesse baralho. A chita também, só que, enfim, tem o leão também, né, e tal, mas enfim, as duas cartas juntas, elas me trazem de novo, ó, o poder do fogo e o poder do ar novamente. Então aqui você pode trabalhar com esses dois elementos, assim, nas próximas semanas, nos próximos meses, caso você faça um trabalho específico, né, com o universo elemental aí.
E aí o fogo e o ar podem te ajudar, principalmente se você tem essa questão de debates, conflitos aí com outras pessoas, né? Mas trazendo uma grande certeza de que a divindade está do seu lado, porque você tá indo atrás, entendeu? Então a Chita também vai falar para você se conectar com os seus propósitos e, claro, né, conectar os seus propósitos com a espiritualidade, pedir aí, você pode pedir por um empurrãozinho, né, por uma coragem de ir atrás daquilo que você quer. E os seus caminhos, eu sinto que eles estão muito abertos. A águia, ela é justamente a coisa que a gente falou da consciência, né, de clareza, de brilho, uma visão muito nítida daquilo que você acredita, daquilo que é certo para você. Então, aqui é meio continua, entendeu? Se você tá parado nesse momento, agora é o momento de você sair e se mexer. Se você já tá correndo atrás daquilo que você quer, das conexões que você quer fazer, então é isso, não precisa assim de uma grande ponderação e ai meu Deus, e se eu fizer do jeito errado? Não vai fazer porque você sabe o que você está fazendo. Mesmo que seja uma coisa um pouco mais intuitiva, eu acredito que aqui tem uma, uma sabedoria, tem uma inteligência, né? Então você não faz as coisas puramente por impulso, como se fosse um bobo, sabe? Você faz as coisas com integridade e essa paixão, essa gana vai te levar para o melhor que você pode ter. E aí, por último, vamos fechar aqui com o baralho Yogi, para a gente ver se tem alguma prática específica. Dharana e Rajas. Meu Deus, quanto movimento! Rajas é o próprio movimento. De novo aqui, né, um felino. Teve a chita, agora a gente tem acho que é um tigre aqui. E olha, as duas cartas laranjas com vermelho, né, um pouquinho de roxo, uma coisa bem caliente. É, eu acho que aqui você sabe, né, o que você precisa fazer, você já tem essa noção. O que falta mesmo é você colocar no mundo. Então, Rajas, fazendo uma associação livre aqui, né, o 4 de espadas, ele me lembra muito a carta que tem no baralho Yogi, que é a do Tamas. Tamas é o descanso e o Rajas é o movimento. Então você talvez já esteja, ou esteja ainda nessa questão de estar repousando ali, né? Deu uma pausa nas suas conexões espirituais, deu uma pausa de conversar ali com a sua galera, ou deu uma pausa de fazer suas macumbas, suas bruxarias e coisas assim. E aí, agora é um bom momento, né? Então, pensando até na questão de fim de ano ali, é uma ótima hora para você fechar algumas portas e abrir outras. Você já fechou, né, a maioria das portas, então tá na hora de você abrir a porta que tem a ver com o seu propósito. Então, aqui, estar em movimento, e aí até pode ser propício para algumas pessoas correr mesmo, né? Fazer alguma atividade física mais intensa de movimento, vai fazer com que você se conecte, porque desse movimento você vai trazer clareza, vai gastar energia ali também com direcionamento, e aí vai conseguir se concentrar naquilo que é importante para você. Então, acho que é isso, grupo 2. Aqui você tem todo sucesso aí na sua mão em relação à espiritualidade. Não gaste tempo com os haters, não gaste tempo com gente que. Enfim, cada um tem a sua verdade, né? Então, se as pessoas têm a verdade delas, deixe elas ficarem com a verdade delas. E você fique com a sua, porque ela é muito grandiosa e vai te levar muito longe, vai te ajudar a alcançar os seus sonhos, a realizar os seus propósitos e recuperar o tempo perdido, tá bom? Então, eu te vejo numa próxima, se assim você quiser. Tchau! Grupo 3, com o quadrinho aqui do corvo. Esse corvo, ele é uma impressão que eu fiz aqui, né, que na época eu estava usando no altar. E ele faz parte do baralho que eu trouxe aqui, que é o dos animais selvagens desconhecidos. Bom, grupo 3, a carta que veio representando a sua conexão com a espiritualidade foi a política. 7 de espadas.
Essa é uma carta um pouco complexa, né? Você pode ver aqui que a gente tem um homem mascarado, que ao mesmo tempo é uma cobra, né? Que é um boneco, que é uma coisa verde, enfim. Então, eu sinto que algumas pessoas aqui podem estar numa situação um pouco parecida com a do grupo 1, que é a de se esquivarem da sua própria verdade, né? Tá mentindo para si mesmo, ou tá mentindo para os outros, né? Tá tentando agradar ali, fazer essa diplomacia de um jeito um pouquinho falso. E uma outra coisa que me veio aqui agora, eu não tinha pensado nisso antes, que talvez tenham pessoas que estejam sendo um pouco enganadas. Então vamos ver o que está acontecendo, como que você pode melhorar seu vínculo com a espiritualidade. Eu acho que, olha, ainda ficou com o diabo aqui no final, no fundo do maço. Vou aproximar aqui, tá meio claro, né? 10 de espadas, o pajem de ouros, o 5 de espadas. Aqui você precisa finalizar uma situação. Uma situação que talvez você esteja, assim, sendo enganado, sendo meio que traído por alguém. De novo, isso pode ser algo externo que interfere diretamente ou indiretamente na sua espiritualidade, na sua vivência religiosa, ou isso pode vir de um lugar religioso já, em que existe manipulação, em que existe uma disputa de ego. Por mais que eu sinta que você em algum ponto pode estar sendo enganado, eu também sinto que você meio que sabe a verdade. Então você sente que aquilo ali é muito mais por ego, pela política, para se engrandecer, para prender pessoas, para manipular, do que para realmente haver uma comunhão, uma troca ali gostosa e tal. Então, de novo, isso pode estar dentro do contexto religioso ou fora, aí você adapta para sua situação, a depender do que você está vivendo, tá? Se você, é claro, não vai, nem não frequenta nenhum lugar religioso, é óbvio que isso está falando de alguma relação sua, que pode ser de trabalho, pode ser amorosa, enfim. Aqui o que eu tô vendo é uma relação bem lixosa, assim, sabe? Bem tóxica mesmo, e que você precisa finalizar ela para você ter a possibilidade de recomeçar aqui com a sua espiritualidade. Então, é preciso um voto de confiança, até aqui para pessoas que já finalizaram, que já saíram de algum lugar ou terminaram uma relação que era muito abusiva. Esse é o momento em que, assim, você precisa de descanso e, ao mesmo tempo, de uma leve disposição, assim, sabe? O valete de ouros, ele entrega aquela moedinha com muito carinho. Então, eu diria que é como se a sua espiritualidade ela estivesse pedindo: faça aquilo que você pode fazer. A gente sabe que não é muito e a gente sabe que não é fácil. Esse muito, a gente que é ser humano, né, que está aqui nessa realidade, a gente mede muito, se mede muito, inclusive pela régua dos outros. E aqui eu sinto que tem pessoas que foram medidas pelos outros e ficaram talvez, né, nesse lugar aqui de uma grande destruição. Eu acabei de ver 43 e 43. Então, acho que isso confirma que alguma situação ela tá minando a sua existência. E aí é óbvio que isso vai afetar no campo espiritual, seja de dentro do religioso, seja de fora. Você precisa estar em contato aqui com algo que tenha muito mais essência do que aparência, porque a aparência, ela provavelmente foi enganosa ou está sendo enganosa. E aí é isso, é se colocar à disposição depois que você terminar ou depois que você se der um tempo de descanso também, sabe? Esse 10 de espadas, ele me dá muito aquela coisa de tipo, se solta, sabe? Deixa o seu corpo estirado assim por alguns minutos,
descansa uns dias, se dá tempo para assimilar o término, o fim, o afastamento, porque aqui é uma situação de muita pressão psicológica, mental, e que te fez chegar num ponto de exaustão. Vamos ver aqui os conselhos com os animais, para ver se a gente consegue extrair alguma coisa que você pode fazer depois desse fim, né? Ou, sei lá, descansar mesmo. Como é que o grupo 3 pode se aproximar? Cuidado com as ilusões, hein? Muito, muito cuidado com as ilusões. Olha, a mariposa aqui, ela traz uma coisa de você tá pulando de luz em luz, sabe? A luz que brilha mais forte é aquela que parece a mais verdadeira. Só que, de novo, a aparência não é necessariamente igual à essência. Então, você pode estar no momento aí de enfrentar suas ilusões e ouvir música. Nightingale aqui, ó, uma prática que pode te ajudar a se conectar com a sua espiritualidade é ouvir música. Ouvir músicas que te acalmem, ouvir músicas que te tragam uma firmeza, um ancoramento para você combater essas ilusões. Ouvir músicas, pontos, né? Pontos, hinos, cânticos, mantras, qualquer coisa aí que combine com a sua verdade espiritual. Mas isso pode te ajudar a encontrar as palavras que você não está conseguindo dizer, porque muito provavelmente elas foram de alguma maneira roubadas de você, sabe? É claro que uma ilusão, ela não vai depender só da pessoa que ilude, né? Quando a gente se permite ali, acaba acontecendo uma troca, né? A pessoa que ilude e a pessoa que acredita, a pessoa que mente e a que finge que é verdade. Mas de toda forma, vá com calma. Eu acho que aqui é um pouco disso, sabe? Vá com calma, não no sentido de ir devagar, mas no sentido de se respeitar, de respeitar o espaço das suas fantasias, mas também dizer para elas, olha, não dá pra gente ficar pulando de galho em galho. Se a gente continuar nessa, vai acabar se lascando feio aqui, tá? A carta da mariposa, ela pode até trazer uma questão assim de você finalizar um projeto. Então, juntando ali com a música, né, projeto, música, tem uma certa associação, assim, de talvez você fazer um projeto musical que enalteça a sua espiritualidade, ou escrever uma música que descreva o que você sente, que te ajude a conversar, a liberar emoções, a liberar cargas. Talvez essa pessoa diabo com 5 de espadas também tenha sido você, no sentido de você estar vivendo muito mais pelo ego e pela materialidade do que pela sua essência, sabe? Pela sua alma, pelo seu espírito. É claro que a gente vive num mundo material, então a gente precisa disso para viver, mas se você está aqui, provavelmente você tem o interesse, né, de recuperar ou de fortalecer o vínculo espiritual. Então, para pessoas que viveram, estão vivenciando ainda um período de muita dificuldade com as próprias sombras relacionadas à matéria, relacionadas ao ego, precisam fazer esse trabalho profundo de tirar, sabe, de limpar a sujeira, de limpar, de clarear ali aos poucos também, né? Lembrando que a mariposa, ela tá aqui em busca de uma luz, só que essa luz, ela às vezes pode ser uma enganação, uma luz artificial, né, e não uma luz natural. Então, às vezes, é melhor você ficar no escuro e esperar o dia nascer. Por último, a gente tira aqui com o baralho yogi para ver se tem alguma prática específica que pode te ajudar também. Samadhi e karma. Karma positivo aqui, tá? Você pode estar já fazendo essa movimentação em direção à mudança,
E aí, isso vai te levar a colher bons frutos, porque veio aqui na posição correta, só que o Samadhi veio invertido. O Samadhi é como se fosse aqui o suprassumo da meditação. Então, para vocês, eu acho que seria muito bom meditar e se aprofundar, na verdade, né? Seria legal se vocês pesquisassem mesmo sobre os fundamentos do yoga, coisas atreladas a uma meditação mais elevada, vamos dizer assim, porque aqui é como se fosse aquele. É o estado meditativo dentro da sua existência. Então, você está andando, você está meditando, você está ouvindo música, você está meditando, você está correndo, você está meditando. Então, é muito importante que você trabalhe isso para também lidar com a sua mente, né? Lidar com esses pensamentos tortuosos ou com as lembranças, com as memórias das pessoas que te feriram, que te enganaram, ou com os seus próprios pensamentos viciosos né, o vício de fazer aquilo que você já sabe que vai te fazer mal de alguma maneira. E aí, a partir disso, você colhe um karma positivo. Então, aqui, conceitos relacionados ao yoga podem ser muito interessantes para você, do meu grupo 3. E ouvir música, ouvir mantra. Olha que bonito, ficou aqui no fundo a carta do Dharma. Então, saindo do karma para o Dharma. Aqui talvez estejam pessoas que já têm uma certa afinidade, né, com o yoga, ou talvez com o hinduísmo. E aí, por isso que veio tão assim. Só que, né, a política ali tá dizendo que tem alguma coisa escondida. Então vamos colocar para fora, sabe? É o momento de você expressar aquilo que você tá sentindo e aquilo que você tá pensando. Certo, grupo 3. Eu espero que essa leitura tenha te ajudado e eu te vejo numa próxima, se assim você desejar, tá? Tchau!